Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, a Bíblia nos diz o seguinte: porém, diz o apóstolo Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava falando aos presbíteros de Éfeso, neste capítulo 20, aqui de Atos dos Apóstolos, se despedindo destes presbíteros, porque haveria de continuar a sua jornada de trabalho e viagens, e ele já sabia que muito possivelmente não voltaria mais a ver os seus rostos, não voltaria mais a vê-los, a ver os presbíteros de Éfeso e os irmãos de Éfeso. Sabia Paulo que haveria de sofrer intensas perseguições e quem sabe Deus poderia então levar a sua vida e tirar a sua vida, levando para a glória, para a eternidade. Por isso Paulo então diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério e o serviço que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Foi isso que fez o missionário Ashbel Green Simon. Nós compartilhamos na reflexão passada um pouco da história de Simonton, que tão confuso aos 21 anos ainda não havia feito a sua profissão de fé. E em 5 anos Deus trabalhou a sua vida, tocou no seu coração, quebrantou-lhe o coração. E aos 26 anos estava Simonton, no dia 12 de agosto de 1859, desembarcando na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, para estabelecer a Igreja Presbiteriana do Brasil e pregar o Evangelho na nossa nação. Ele havia saído de navio na data lá dos Estados Unidos, na data 28 de junho de 1859, e chegou no Brasil na data 12 de agosto, data de aniversário, portanto, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na data 12 de agosto de 1859, Simonton desceu. Após 46 dias, quase 7 semanas viajando no navio. Quanta dificuldade, quantas lutas Simonton enfrentou. Uma viagem que nós fazemos de avião em questão de horas, que não chega nem a completar um dia inteiro de viagem, de horas. Simonton teve que fazer de navio em 46 dias. Simonton, portanto, chegou aqui no Brasil na data 12 de agosto de 1859. Fundou então, depois de muitos anos, depois de alguns anos, ele teve 7 anos de ministério apenas aqui no Brasil. Escreveu vários sermões e poesias em português que eram muito disputadas aqui no nosso país. Ele participou da ordenação do primeiro pastor brasileiro nativo, o ex-padre José Manuel da Conceição, em 1865, 6 anos depois da sua chegada. Nestes 6 anos, depois de pregar o evangelho, depois de mais ou menos 10 profissões de fé e conversões por ano, no seu ministério, Simonton fundou a primeira igreja presbiteriana no Brasil, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Simonton fundou em outubro de 1864, ele criou o primeiro jornal, a Imprensa Evangélica. Organizou o primeiro presbitério no Rio de Janeiro. Organizou a primeira escola paroquial e o primeiro seminário presbiteriano para a formação de pastores na nossa nação. A primeira escola dominical em português foi feita por Simonton na sua própria casa, em 22 de abril de 1860, com algumas crianças e alguns adultos. Como era sério ser cristão naquela época. Como era sério ser evangélico naquela época.
Há uma frase de um jornal, de um periódico intitulado O Apóstolo, de 1868. Era um periódico da Igreja Católica, que nos dá uma dimensão, uma certa ideia do que era ser um evangélico naqueles anos de Simonton aqui no Brasil, nos anos de 1859. Nos diz o periódico uma frase: um brasileiro protestante soa tão mal como o nome de traidor ao seu país e ao seu imperador. Um brasileiro protestante soa tão mal como o nome de traidor ao seu país e ao seu imperador. Foi neste contexto onde a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial no Brasil. Foi nesse contexto em que Simonton aqui desembarcou para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pregar a fé em Jesus, para pregar a necessidade de lermos a Bíblia, de orarmos, de buscarmos intensamente a Deus e buscarmos conhecer o que Deus revela na Bíblia sobre a pessoa dele e sobre o seu projeto e plano de salvação. Simonton, que chegou aqui solteiro, no ano de 1859, como falamos, ele noivou nos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro de 1863, 4 anos depois. Ele voltou aos Estados Unidos para fazer novo contato com as igrejas, rever familiares, e então noivou com a jovem chamada Ellen Murdoch. O seu casamento foi um mês depois, no dia 19 de março, menos de um mês depois, 19 de março de 1863. Posteriormente, no ano de 64, mais de um ano depois, nasceu a sua filha. Às 11 horas, nasceu no domingo 19 de junho de 1864, como está registrado no seu diário. Mas depois, 9 dias depois, no dia 28 de junho de 1864, numa terça-feira, 9 dias depois, ainda lutando, a sua esposa Ellen Murdoch veio a falecer de complicações do parto. Parto este que ela teve aqui no nosso país, no nosso Brasil, ainda com certas condições precárias na nossa nação. Aqui estava Simonton, norte-americano, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a sua esposa partindo para a glória e ficando então ele com a sua filha, com alguns familiares que vieram e amigos que vieram dos Estados Unidos, pastores, para ajudá-lo na pregação do Evangelho. Simonton veio a falecer na data 9 de dezembro de 1867. Na data 9 de dezembro de 1867, 3 anos depois que a sua filha havia nascido, ainda muito pequena, perdeu não só a mãe no parto, mas 3 anos depois, a pequena Ellen perdeu o seu pai, Simonton. Ele que contraiu em novembro de 1867, contraiu a febre amarela. Veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867. Nós queremos trazer esta palavra pensando no que neste mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de agosto, considerando a data 12 de agosto de 1859, data em que Simonton desembarcou, depois de 46 dias de viagem de navio. Desembarcou com o desejo de proclamar a mensagem do Evangelho. 7 anos de ministério, 7 anos de um abençoado ministério. Como Deus o guiou, como Deus o usou, como Deus o abençoou ricamente. Faleceu aqui, Simonton, de febre amarela. Não pôde voltar para o seu país. Não pôde ser e ter as cerimônias próprias no seu país. Mas faleceu aqui no nosso país. Nós queremos deixar este exemplo de alguém que não considerou
a sua vida preciosa para si mesmo. Simonton entendeu, depois do chamado de Deus, que Deus o queria no Brasil. Colocou-se debaixo da mão poderosa da providência, como ele falava no seu diário. Debaixo da mão de Deus, Simonton permitiu-se ser guiado para a glória de Deus. Não considerou a sua vida preciosa, contanto que ele cumprisse o chamado de Deus para pregar o Evangelho da graça de Deus, o chamado do Senhor Jesus Cristo para proclamar a fé no Senhor Jesus. Creia em Jesus, que você possa viver a fé no Senhor Jesus Cristo, que você possa viver intensamente esta fé, viver a igreja do Senhor Jesus. Quanto trabalho ali Simonton desempenhou para ver a igreja do Senhor Jesus estabelecida. Uma parte desta igreja no mundo é a igreja presbiteriana, e uma parte mais específica, a igreja presbiteriana do Brasil. Neste ano, comemorando 161 anos de organização. Que você possa ser um cristão verdadeiro na igreja presbiteriana do Brasil, ou para onde Deus lhe chamar. Que você olhe para o exemplo de Simonton e você possa ter o desejo de, assim como Paulo, dizer: a minha vida, ela só faz sentido, ela só é preciosa se eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida, que passa pela pregação do Evangelho, passa por ser e viver a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.